Então, vamos pedir para o Gustavo prece de harmonização e abertura do nosso estudo. Então, vamos fechar os olhos do nosso corpo físico, elevando o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que está sempre nos acompanhando e nos auxiliando nessa encarnação, a gente evoluir, a gente se tornar pessoas e espíritos melhores. Que possamos, com os estudos de hoje, dar um passo um pouco a mais no nosso entendimento do que é o mundo espiritual, da comunicação da gente com eles, que é uma ferramenta importantíssima e uma ferramenta de amor e caridade que Deus nos proporcionou para a nossa evolução. Com essas prerrogativas, declaro abertos os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, ali vocês todos já se localizaram na leitura. Vai ser o item 75 da parte 2, capítulo 4. Da segunda parte, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Está localizada, Vanessa? Minha secretária, não sei onde botou meu livro, que a tia Silene eu procurei, não achei. Aí eu estou tentando achar no PDF. Ela está estudando ele, não te preocupa. Salomé, está localizada? O item 75? Sim, sim. Então pode começar a leitura para nós, por favor? Sim. 75. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado... Uma seguradinha só aqui, vamos ver se o Lucas está já se localizar. Bom dia, Lucas. Lucas, nós estamos começando o item 75 na sequência da onde a gente parou da outra vez, daí está ali bem no iniciozinho a leitura. Tá bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Tá, Salomé, pode continuar, por favor. Então, vou repetir um pouquinho ali. E que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente. Se pode exprimir assim. Entre certas pessoas, há uma espécie de emanação deste fluido, por consequência de seu organismo. Isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médios mais ou menos potentes não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Tá sem microfone. Já que pode continuar a leitura? Item 76. Item 76. Façamos uma comparação. Quando você tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento, por si só, não irá percutir o ponto. É-lhe preciso um intermediário, posto sob a sua direção.
uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito, e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito, por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual toma ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Lucas, pode ler o 77? Sim, vamos lá. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantando ou atirando para o ar, ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado, desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá vontade ao espírito. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio que dê vida a seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido ao seu corpo, a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se, em vez de uma mesa, esculpimos uma estátua de madeira e sobre ela atuamos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá e responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, teríamos, então, estátuas falantes. Quanto à luz, essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quanto às alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Manda a sequência para nós, Silvia. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa, contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago vivo na Terra houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas, desde que vem o espírito de Arago morto, é uma utopia. Por que isso? Porque acreditam que Arago morrido, tudo que ele havia também morreu.
não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta colocando-nos no ponto de vista que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. Modelo 79, Silene. Quando se produz o vácuo na câmpula da máquina pneumática, essa câmpula adere com força tal ao seu suporte que é impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a câmpula pode ser levantada com maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, desse-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a câmpula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma câmpula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que fazem se rodopiar em cima de um refluxo da água, porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a câmpula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei de gravidade? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não, pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não o poderdes explicar. Item 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar, ao mesmo tempo, uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Romme produziu 100 vezes, em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com o lápis e pousou sobre ela. Sabe-se que o Sr. Romme é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. E agora, Wilson, lê para nós o 81. Vamos lá, então. Microfone, Wilson. Abrindo o microfone. 81. Não falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da câmpula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiuns,
objetos muito leves oferecerem resistência idêntica ou idêntica resistência, e em seguida cederem de repente ao menor esforço. Na experiência de que tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazei a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão, talvez, sendo improvável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que se nos servirmos do termo acúmulo, não foi por comparação. Não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Fora ilógico informar-se que o suporte não existe simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço, e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto, com a cadeira em que está assentado. A intermitência da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Bom, toda a leitura sobre um assunto só aqui, um tema meio, também para a maioria, eu creio que meio complicada a compreensão. E antes de eu dar a palavra para o Lucas, vou colocar aqui, já a maioria, ou todos devem ter assistido o filme O Ghost. Lembra daquela cena que o ator principal, ele dá o chute, eu acho que era numa latinha de refrigerante, ou coisa assim, alguma coisa que estava no chão, que ele tenta fazer aquilo alguma vez e não acontece nada, daí de repente ele se dá conta que ele consegue movimentar aquele objeto, e daí ele entende por que ele conseguiu daquela vez movimentar e de outras vezes não conseguia, efeito físico no fenômeno. Então, me veio à mente aquela cena ali que, claro, é uma coisa de filme, uma coisa assim, mas que nos leva a refletir sobre esse assunto. Pode falar, Lucas? Pessoal, só para tirar uma dúvida, tá? Kardec falava muito sobre a campânula
E a câmpula é um equipamento, até pesquisei para ver aqui, ele é um equipamento utilizado na época, e até hoje, na verdade, utilizado, só que agora mais moderno, para produzir vácuo a partir de uma redoma de vidro. É o momento que tu tirava o ar, tu conseguia fazer movimentação de objeto. Por exemplo, se colocasse um balão dentro dessa câmpula e retirasse o ar dela, o balão, por causa da falta de pressão, ia expandir, porque a pressão interna do ar do balão não ia sair dali. Então tu conseguia, sem manipular o objeto, mudar a forma dele. Era isso que Kardec estava falando, entendeu? Que para muitos aquilo era incompreensível, né? Era uma forma de demonstrar que existia leis, existia coisas invisíveis ao olho humano, mas que poderia manipular objetos físicos, objetos materiais, né? Isso ele estava relacionando esse ponto, que até a descoberta da pressão atmosférica e dessa possibilidade ia ser tratado como o mesmo fenômeno, incompreensível, místico, sei lá o quê. Então ele trata exatamente essa demonstração, que na época, para eles, aquilo era muito moderno, era um equipamento bastante interessante utilizado nos laboratórios de física e de botânica. De botânica, geralmente, para eliminar a chance de contaminação de um determinado objeto, né? Então eles retiravam o ar para que aquela planta perdurasse por mais tempo, ou para pudesse agir, ou tratar ela de um ambiente hermético, né? É só esse ponto que eu queria colocar para esclarecer, porque é uma palavra que a gente não usa, é um equipamento específico muito difícil a gente encontrar por aí. Mais alguma observação, algum ponto importante que chamou a atenção de cada um nessa leitura? Aproveitar então, já que eu estou falando, falar um pouquinho, desculpa, pessoal. É muito interessante quando Kardec começou a falar, né, da relação entre o corpo físico, o perispírito, o músculo e o objeto, né? Como a gente manipula um objeto. A gente pensa no que a gente vai fazer, a gente age a partir do perispírito, o perispírito movimenta a parte física do nosso corpo para a gente obter o objeto e tratar, né, fazer dele o que nosso pensamento, nosso espírito permite. Já o espírito desencarnado, ele não tem a musculatura apropriada para isso. Então ele utiliza-se do fluido universal para, né, plasmar é o termo errado, na verdade ele circunda aquele objeto com fluido físico dele, e principalmente dos médiuns de efeitos físicos que fazem isso, para com que ele possa utilizar como se fosse nós manipulando o músculo. Só que, obviamente, sem isso, meramente com fluido espiritual, fluido vital. Então, pensamento. Ele utiliza do pensamento para agir à vontade, mesma coisa que nós. Ele utiliza o seu perispírito para isso, só que ele não tem mais a parte muscular, física, que nós teríamos para manipular. Então, ele inunda aquele objeto que ele quer manipular com fluido vital, e a partir daí ele consegue, tocando no seu perispírito, e agir com ele, é o que diz no texto, e é o que a gente já tinha estudado, na verdade, a gente vai estudar daqui para frente várias vezes. Então, a diferença é que ele precisa do médium do efeito físico, porque ele, por si só, não produz fluido vital para poder exercer a manipulação dos objetos. Por isso que, mesmo quando há efeitos espontâneos, existe um médium que está cedendo fluido vital para aquele objeto, para aquela ação acontecer. É só isso. Né? Isso ele deixa bem claro aqui hoje, no início da leitura de hoje, bem no início de 75, ali, ó, essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Ela resulta que esse ponto capital de que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o principal agente, é o agente principal das manifestações. E que a gente recebe o impulso do espírito, então, do pensamento. Depois ele dá as explicações, mas ele só aí, a meu ver, no início aí ele diz tudo. De uma forma bem concisa. Aí depois ele vem só discorrendo, dando explicações para a gente compreender o que ele disse aqui. Gustavo? Não, mas é por aí mesmo. Um pouquinho antes de fazer a leitura da parte de hoje, eu dei uma lidinha no que seria do
do encontro passado, que a gente não participou, e bem na última parte, o Espírito, agora não lembro, acho que é São Luís, ele dá uma explicação de que existem muitas, como é que se diz, muitas leis, vamos dizer assim, da natureza que a gente desconhece, a gente se acha grande, mas na verdade a gente é pequeno, e justamente o fato de eu não enxergar não significa, ou de eu não entender aquilo, não significa que aquilo não exista e não possa ocorrer. E aí, aos pouquinhos, a própria espiritualidade vai nos dando as ferramentas para a gente ir entendendo e fazendo e aumentando a nossa percepção, nosso entendimento, por que aquilo acontece. O interessante que eu acho legal do livro é que ele explica a situação e já te dá exemplos práticos, como no caso da campânula, para te conseguir imaginar e visualizar aquela situação. E não, mas se isso aqui acontece, pode acontecer dessa outra forma. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante. A questão é os incrédulos, né? Eu só acredito vendo, mas mesmo que eu veja, eu não acredito, na verdade. Então, é o passinho devagar para a gente indo para o entendimento, para a compreensão de como as coisas acontecem, para a gente poder estar até explicando, na verdade, para alguém que tem alguma curiosidade. Não, mas como é que isso acontece? Ontem mesmo, no meu trabalho, eu tive uma paciente que me perguntou, pô, mas eu tenho curiosidade sobre o espiritismo, o que acontece lá? E daí tu começa a conversar com calma, né, explicando, não é nada de... que nem o seu Walter comentou numa outra oportunidade, que eu gostei da frase, que é: eu não vou para o centro espírita para falar com morto, eu vou para falar com vivo. Daí a pessoa já fica, né? É uma doutrina de amor e de caridade. E aí tu vai mostrando aos pouquinhos que não é nada que existe muito preconceito por quem é de fora também e não entende e acha que, oh, meu Deus do céu, aquilo ali é coisa do demônio, e a gente sabe que não, que é bem pelo contrário, né? Aline, Oi. quer nos dizer como é que está no estudo, o que está nesse estudo de hoje, o que teria para nos colocar? Não, o senhor falou ali do filme do Ghost, né? Eu assisti muitas vezes esse filme, a minha mãe gostava bastante desse filme, então a gente assistia bastante, né? E uma questão que agora me veio na cabeça, né? A gente tá... eu peguei o bonde andando, né? No estudo aqui, mas fala muito de movimentação de espírito, e fiquei com uma dúvida, assim, né? Como é que acontece quando o espírito, por exemplo, ele entra no corpo, a gente, né, da pessoa viva, né, quando a pessoa recebe o espírito, assim, né, dizem que acontece em outras religiões, ou até mesmo no centro espírita, né, como que acontece, como é que um espírito consegue, se, na minha cabeça, né, entra no nosso corpo, ou ele simplesmente, a gente entra em transe e ele fica falando no nosso ouvido, como se tivesse, né, a gente tivesse sido possuído, digamos assim, né. Fiquei na dúvida agora, me lembrei disso, eu fiquei na dúvida, como que acontece, né, como que ele entra na gente, tipo assim. Tá. Enquanto nós pensamos na resposta para ti, queres dar a notícia boa de vocês aí para repartir com o pessoal aqui? Ah, sim, nós estamos grávidos, eu e o Gustavo, então, às vezes, de manhã, quando eu tô aqui, agora eu estava falando para ele, eu não sabia se eu ia conseguir ficar, porque eu tô com muito enjoo, agora eu cheguei na parte dos enjoos matinais, então eu estava assim, aqui do lado dele, meio que não sabia se eu ia conseguir ficar. E essa é uma dúvida que a gente estava falando antes aqui, né? Será que o nosso bebê já nos acompanha? Será que ele já, né, fica perto da gente? Quando já no centro espírita, eu faço muita, na hora do passe, peço muita oração, né? Será que ele já está com a gente? A gente fica nessa dúvida. Tem um vídeo na internet que fala a respeito. Como os espíritos
escolhem os pais. Eu tinha assistido algo a respeito na internet, daí provavelmente sim, na verdade. Nenhum espírito cai de paraquedas num local assim, por um acaso. Não é levado que ele está aí, que ele está entre nós agora, que ele já vem nascer num berço entre espíritas ali. Então, tudo tem os seus objetivos. Parabéns ao casal aí que estão dando uma oportunidade para diminuir a fila da reencarnação, que sabe-se que a fila é bem grande. Então, aproveito esse momento aí, depois os outros também transmitirem aí umas boas-vindas a esse espírito que já está se preparando aí já para retornar aqui, que esses fluidos de todos nós, ele se sinta acolhido e já fortificado para essa etapa da vida espiritual dele, que é uma encarnação que tem um objetivo muito importante para cada um e para ele não é diferente. Então, continuamos então. Daí, ó, além da nosso estudo aqui, surgiu uma pergunta aqui que nós vamos ter que deixar alguma coisa difícil de responder no total, mas pelo menos começar a dar resposta para ela e os meios dela buscar o conhecimento sobre como acontece o transe mediúnico. Alguém gostaria de dar uma explicação para a pergunta da Aline? O Wilson levantou a mão, pode usar a palavra. Aline, eu sugiro que tu leia lá sobre o Ministério da Reencarnação na obra do André Luiz, Nosso Lar, da psicografia do Chico, que fala sobre o planejamento. Inclusive, o espírito tem uma programação do melhor lugar para ele reencarnar e tem diversos procedimentos. Cada caso é um caso. Eles estudam o caso individualmente e escolhem a família mais adequada para que ele reencarne. E esse processo começa bem antes desse de proximidade. Inclusive, em certos casos, isso não é uma regra geral, né? Em certos casos, até entrevistas em desdobramento dos futuros pais com o futuro reencarnante, né? Para preparar essa reencarnação e traçar projetos gerais, que nós trazemos sempre um projeto geral de vida. Nós temos o livre-arbítrio, podemos depois melhorar ou piorar esse projeto. Geralmente a gente não melhora, a gente não cumpre ele totalmente. Mas cabe aos pais, nesse caso, aproveitando o gancho, usufruir da melhor forma possível dessa possibilidade de auxiliar o espírito nesse processo de evolução. Que nós sempre evoluímos um pouco em cada encarnação e nascemos na família adequada. E essa aproximação já acontece bem antes da reencarnação. Até o momento em que começa a fecundação, o espírito já está pronto ali, já fica vinculado ao ovo, à célula ovo, e vai modelando o seu corpo físico pela influência do seu perispírito. Não vou me prolongar muito nesse assunto, mas dá uma lidinha lá no Ministério da Reencarnação. Podem encontrar na internet, é de graça, esse material. Lucas, levantou a mão. Tá. Sobre a dúvida da colega, sim, da Aline, sobre a questão da comunicação mediúnica, já estou um pouquinho, fica tranquilo, tá? Isso aí a gente vai estudar no capítulo 10 e o capítulo 13 em diante. Mas, de qualquer forma, o processo mediúnico, vamos dizer assim, consciente porque o médium está disposto de efetivamente colaborar com aquela comunicação. Isso quer dizer, ele se preparou, ele está convicto, está disposto, está fornecendo o seu aparelho mediúnico para auxílio. Ele é feito a partir de vibração. Então, existe uma sintonia que ele e o espírito vão ter que se encontrar de alguma forma, porque e aí para isso existem os médios de sustentação na trabalho mediúnico, para que haja harmonia, para haja recursos para manter esse ambiente próprio para a vibração. E o espírito, na verdade, ele, de alguma forma, ele se sintoniza, se
encontram a nível de perispírito. Ele não utiliza o corpo do médium. Claro, aí existem os médiums inconscientes, eles fornecem parte do corpo, e assim como um lápis escreve, o espírito utiliza do braço, imanta, exatamente como a gente está falando, imanta o corpo de fluido e o corpo obedece. Mas quando a gente está falando de médium consciente, quer dizer, eu estou me disponibilizando, existe uma questão que é muito mais a nível de perispírito do que físico. Mas aí, lá na frente, a gente vai ver. E aí é muito legal que o capítulo 10 ele fala sobre os médiums, depois ele fala sobre cada tipo de médium, aí depois ele fala sobre as comunicações dos capítulos posteriores. É bem legal. Isso aí, nós vamos estudar e vamos aprender tudo, é muito legal. Muito boa essa colocação. Quanto a que o espírito não entra no corpo, assim, vamos pensar assim, para fazer uma leve comparação, de uma forma rápida, vamos pensar no hipnotismo, em que um influencia mentalmente o hipnotizador ou hipnotizado, ele não precisa nem tocar, é pensamento para pensamento, então vamos dizer que é uma coisa bem semelhante a isso. Então, como o Lucas disse, nós vamos se aprofundar, vamos estudar lá, também já pode... eu sei que a curiosidade vai levar a dar uma estudadinha lá antes também, aproveita. A Silene levantou a mão, pode falar. É como o Lucas falou ali, o espírito não entra no corpo do encarnado quando está no transe, mas o médium pode sentir os sintomas através do pensamento, as dores no corpo, que se o espírito está sentindo, se o espírito está muito emotivo, pode até chorar, né? Então, é tudo conforme o espírito está sentindo, mas não que ele entre no corpo do médium. Eu acho que ficou bem explicado essa parte aí. Vanessa, tá quietinha hoje? Estou me achando de novo. Eu acho que essa parte é uma parte bem interessante, até eu acho que eu fiquei quieta, porque, assim, é uma parte que eu estou tentando compreender. Ali no relato tinha vários exemplos, gostei muito que o Lucas trouxe para a gente, eu nem sei como é que é o nome do instrumento ali, mas eu também não estava entendendo muito bem como aquilo funcionava, né? Estava um pouco perdida, digamos assim, naqueles exemplos, e eu acho que a partir das explicações dos colegas ficou um pouco mais nítido, né, do que se tratava. Eu acho que é algo que realmente, se para nós que estamos tentando compreender algo que já é mais... que é um pouco complexo, digamos assim, imagina para uma pessoa que é de outra religião, ou pessoas que, por exemplo, que eu sei que, porque eu sou um cientista, não acredito nessas coisas, então se torna muito mais difícil tu compreender algo que ainda não foi, digamos assim, comprovado, como dizia ali no texto, né? Porque a gente não sabe explicar, é por causa do demônio, alguma coisa assim, né? Nomear aquilo que tu não sabe, que tu não compreende. Eu acho que a gente tem que continuar nessa busca, tentando compreender mais, estudando mais. Ali, como a sugestão, eu achei bem bacana, parabéns ali para o pessoal, né, para a Aline, enfim, que eles estão grávidos ali. É uma coisa muito... Eu estava olhando para a Helena, porque a Helena vai fazer 2 aninhos, e eu estava pensando, será que ela me escolheu? Conversei com ela, pensando toda na situação da encarnação, né? E eu quero também ler esse trecho para tentar entender melhor, até para a gente entender, né, como nossos filhos nos buscam. Eu acho que tudo faz bem. E é uma pergunta agora que não tem nada a ver. Vocês assistiram o Nosso Lar 2? O filme? Eu quero assistir, eu não assisti ainda. Eu quero ver. Já saiu do cinema, né? Ou não? Por hora é só no cinema. Vale a pena. Acabou aqui no Santo Ângelo, perdi também, Vanessa. Mas provavelmente vai para o YouTube, talvez. Eu quero ver se tem alguma... Se já não está disponível em alguma rede, assim, algum canal para assistir, porque eu quero muito assistir. Wilson, levantou a mão. Pode ver. Tá, é o seguinte, a respeito dessa questão, se o espírito entra no corpo.
No livro dos médios, que nós estamos estudando, Kardec diz que não pode, que o espírito se apossar do corpo, o que ele chamou de possessão, não era entendido que isso acontecia, porque o espírito agia externamente, no caso da subjugação, que é quase uma possessão. Ele cita até o exemplo de uma pessoa que ficava de joelho em praça pública pedindo em casamento uma moça que ele, de fato, não nutria nenhum sentimento. Era uma ação do espírito para humilhá-lo em praça pública. Mas depois, quando ele publicou a Gênese, ele volta a tratar do assunto e lá ele trata especificamente da possessão. Ele diz que é quando o espírito atua sobre o médium como se seu corpo fosse. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços. E existem dois tipos de possessão. A possessão coercitiva e a possessão consentida. A coercitiva só acontece em casos de obsessão, que em casos mais gravíssimos, já nesse estudo mais adiantado, que é a Gênese, ele concluiu que de subjugação passa para a possessão. Aí a pessoa não tem controle, não consegue mais controlar este fenômeno. Ela se torna um joguete do espírito. Claro que isso não é assim de uma hora para outra. Ele começa na obsessão simples, que são ideias repetidas, que a pessoa não se dá conta, e que não são ideias felizes, e que a pessoa vai aceitando aos poucos. Depois passa pela fascinação, passa pela subjugação, e se não for socorrido nesse interregno, pode acontecer a possessão. E tem a possessão consentida, que é aquela em que o espírito se manifesta usando o corpo do médium para dar mais impacto. Nesse caso, sempre são espíritos superiores, e eles não forçam, eles não tomam o corpo do médium de uma forma coercitiva, como acontece no caso da obsessão, né? Mas é uma possessão em que o médium cede o seu corpo e o médium fica de lado e o espírito atua. Mas tanto num caso como no outro, isso não é permanente, ele é intermitente. Se fosse permanente, seria o caso do espírito tomar um corpo que não é seu e passar a viver eternamente durante a vida física, né? Utilizando aquele corpo. Isso não, isso é intermitente. Pode ser mais ou menos prolongado, mas não é permanente. São cíclicos. E no caso da consentida, é só o tempo para o espírito dar uma manifestação. A gente tem exemplos, dá-se para dizer que é quase uma possessão, quando o Bezerra de Menezes faz uma oração por Divaldo Pereira Franco. A gente vê que ele muda de tom de voz, e às vezes até a fisionomia muda um pouco. Não vamos ir muito além, porque nós poderíamos avançar, às vezes, querendo forçar o fenômeno além do que de fato é. Mas existem fenômenos em que a pessoa se transfigura, se modifica. Ela chega a perder a sua forma física de forma aparente. A pessoa vê outra pessoa. Então, existe sim a possessão. Mas nesses dois casos, como eu disse, volto a repetir, a consentida, que são raros, são para casos excepcionais em que, para dar maior impacto, o espírito pede ao médium autorização para utilizar o seu corpo, e o médium consente. Como eu disse, o médium não desencarna, ele fica de lado e o espírito assume o seu corpo. E na coercitiva, em que o médium já perdeu o controle, porque foi cedendo gradativamente, isso não é de uma hora para outra, leva um certo tempo, mais ou menos prolongado, em que passa por essas fases. Nós temos que estudar as fases da obsessão. E o que se fazer num caso dessa obsessão que é gradativa é detectar o mais cedo possível e tomar as medidas cabíveis. É evangelização do obsedado, para que ele se esforce em mudar de atitude. Ninguém vai virar santo, mas vai melhorar a sua vibração, de forma a impedir uma sintonia que permita que esse processo de obsessão continue. E também de evangelização do obsessor. Isso se faz como? Com o evangelho no lar,
com mudança, principalmente de postura do obsediado, e por desobsessão mediúnica, sem a presença do obsediado. Praticamente se fazia com a presença. Hoje, pelos possíveis efeitos negativos em razão das comunicações, se faz sem a presença do obsediado, em sessões específicas para este fim. Tem casas que fazem sessões assim. Na nossa casa, raramente se faz, apenas quando tem um caso mais grave, porque o melhor caminho mesmo é a mudança de postura da pessoa que está submetida a este processo. E o Evangelho do Lar é uma excelente, se não uma das melhores ferramentas, e feito em voz alta, mesmo que sozinho, porque se existe um obsessor, ele vai estar próximo, vai estar observando o que a pessoa faz e nas oportunidades que tiver vai influenciar. E se essa medida não for tomada, ele vai tomando conta da pessoa que ele procura prejudicar, até o ponto em que a pessoa não oferece mais resistência e ele se aposta do corpo de forma intermitente, como eu disse. E nesses casos de possessão já instalada, e mesmo na fascinação ou na subjugação, a pessoa tem muita dificuldade de sair sozinha. Não adianta dizer para ela, você tem que fazer o Evangelho. Devemos dizer, mas não é o suficiente. Ela não vai ter força de vontade e não vai ter ânimo para fazer. Ela vai se sentir que tudo está perdido. E aí é preciso a intervenção dos familiares. Pedir socorro para a pessoa nas instituições espíritas, fazer o Evangelho no lar, mesmo que a pessoa não queira, e, se possível, levá-la a um centro espírita, a fim de que ela ouça as palestras e, à medida da tomada do seu reequilíbrio, entrar em grupos de estudos e nunca esquecer o socorro médico, psiquiátrico, principalmente nesses casos. Porque num estado mais aprofundado de obsessão, o corpo já fica sofrendo os efeitos deste processo e se debilita. Aí precisa um socorro de um especialista para fortalecer o corpo. Tem que fazer os dois tratamentos concomitantemente. E nos casos de consentida, aí só tem uma situação positiva em que o médium permite e só faz o bem tanto para as pessoas que ouvem como para o médium mais tarde, quando vai ver as gravações ou as psicografias por esse modo realizadas. Conforme o Wilson falou ali bem no início, que a obsessão simples ela começa de forma simples, por uma ideia fixa, uma ideia repetitiva. Depois ele passa para fascinação. Então, o médium começa a achar que tudo aquilo é certo, que ele é o único soldado que está com o passo certo, os outros todos estão errados e quem por conta. Então, uma das maneiras práticas da gente cuidar é a ideia fixa. Então, todos nós, a gente está sempre sob influência dos espíritos, devido à nossa pouca elevação, muitas vezes, de espíritos inferiores. Digamos, quando a gente ouve alguém que nos faz uma crítica, alguém que nos pisa no calo, alguém que mostra o nosso defeito, alguém que nos xinga, tem ou não tem certa razão. O que acontece? Quanto tempo nós ficamos com aquela ideia nos martelando? Uma pessoa que nos fez o bem sempre. Um dia ela amanheceu lá com os problemas dela e fez ao contrário, nos ofendeu. Ou nós nos sentimos ofendidos com ela. O que acontece com a nossa ideia durante, no mínimo, 24 horas? A gente não fica com essa ideia fixa. A gente pensa, uma coisa desvia a atenção, a gente pensa, voltou, pensa naquilo de novo. Pensa no não sei o quê, volta naquela ideia fixa. Então, nesse momento, se nós estamos com espíritos inferiores em roda, o que ele vai fazer? Aumentava, inflava, nos... Então, aí que para a gente que já tem esse conhecimento, essa simples ideia fixa que nós estamos sentindo, nós já sabemos do exercício do perdão,
de fazer o outro que gostaríamos que ele nos fizesse. Então, todas aquelas coisas ali que nós já temos conhecimento, então é hora de nós começar a exercitar. E essa ideia vem, acho que não é só comigo, então, mas a gente começar a se desligar dessas coisas negativas. Então, porque senão dali a pouco começa a fascinação, dali a pouco eu começo a me achar com razão de tudo, que é coisa. Então, daí nós temos, se assim a entende como começa, então a gente tem que como que eu ajo para que não aconteça. O Gustavo, o Aline aí, por favor. Agora, na verdade, com essa sua fala, seu Marino, eu me recordei de uma situação que aconteceu essa semana, de um colega da mesma profissão, não daqui de Santo Ângelo, uma determinada dificuldade com um paciente para resolver o caso, e daí aquilo mexeu com ele de uma forma que ele falou, poxa, eu não sei se eu fiz certo de ir para a área de humanos. Aí, quando alguém me vem com essa questão, eu sempre falo, mas se tu tivesse outra profissão, tu ia estar preocupado com outras coisas, ia estar se perguntando por que não ia estar naquela profissão. Mas aí, ao mesmo tempo, eu argumentei uma situação com ele. Digamos que tu tenha atendido 10 pacientes no dia, que foi tudo bem. Aí aquele tu levou para casa, né? Aí a gente mesmo, né? Provavelmente deve acontecer, às vezes, situações semelhantes na vida de vocês, né? Eu e a Aline, por exemplo, chegou em casa, só de olhar, não precisa nem falar nada, só de olhar para o outro, tu já sabe se a pessoa está bem ou não. E, às vezes, aquele que está... Às vezes, não. É simples disso acontecer. O que está mais para baixo, digamos assim, na energia, às vezes é mais fácil de puxar o outro para baixo do que o que está em cima puxar o outro para cima. Aí eu fiquei pensando com a sua fala, seu Marino, por que será que isso acontece? Né? É porque para baixo todo santo ajuda, como fala, na verdade? Né? Por que será que isso acontece? Talvez pelo nosso grau de elevação, é difícil de elevar o pensamento. Por que o nosso dia foi 99% bom? Mas daí por que aquele 1% é o que a gente leva para casa? Né? Eu fiquei pensativo nessa situação agora com essa fala. Teria alguma coisa relacionada? Nesse caso, eu acho que não é o santo que ajuda, deve ser outro. Wilson, aproveita aí que nós temos um tempinho aí. 2 pontos. Vou começar esse preço aí do Gustavo. Se a pergunta aqui para baixo todo santo ajuda, eu estava pensando qual a razão. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Quem está no mundo de provas e expiações, com exceção raríssima, que são dos missionários, somos aqueles comprometidos diante da própria consciência. Então nós trazemos um complexo de culpa muito grande, que nos cobra. Jesus já nos recomendava não julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Por quem? Pela própria consciência, que já criou um hábito de condenar as pessoas, de querer punição. E Deus não pune ninguém. Deus possibilita a reparação dos erros através da lei de causa e efeito, um processo de expiação e das oportunidades de reparar, que seria a reparação. E quando nós estamos na Terra, nós temos uma dificuldade de nos entendermos merecedores das graças de Deus, que de graça não tem nada, né? É a cada um segundo suas obras. Mas mesmo que a pessoa procure já agir melhor, ela não se acha merecedora do auxílio de Deus, mas se acha muito mais merecedora de punição, porque no inconsciente ou subconsciente, ela traz esse processo de culpa enraizado em si. E outra coisa que ainda falando, eu falei do Ministério da Reencarnação, estava pesquisando aqui, não encontrei Ministério da Reencarnação. Tem o Ministério do Auxílio e da Regeneração, que é abordado lá, sobre a volta de Laura, que está no nosso lar. Então, para fazer uma atalho, porque às vezes a pessoa vai querer ler, não vai querer ler a obra inteira por falta de tempo, lê lá a volta de Laura,
que vai explicar como é feito esse procedimento, toda a intercessão dos espíritos e da vinculação do reencarnante aos que os vão receber na Terra. A Celonia, a Jaque, a Silane estão quietinhas ali, escutando. Alguma queria falar? A Silane. Estou aprendendo aqui, estou ouvindo, estou aprendendo bastante, e vendo que temos que estudar bastante esse livro dos médiuns aqui, porque sempre a gente tem dúvidas, né? E vai somando as instruções aqui recebidas e vamos aprendendo cada vez mais. Eu posso só, já está curto o tempo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês umas informações que eu obtive na internet antes de começar o programa, que é sobre o Sr. Home. A gente fala, Sr. Home, quem é o Sr. Home? Eu vou compartilhar com vocês aqui, vamos ver aqui onde é que a gente compartilha. Aqui, como a gente não compartilha muito, ele tem dificuldade de compartilhar. Conheça a história do Sr. Home, vamos ver lá, então vamos conhecer a história dele. Aqui nós encontramos na internet, conheça a história do médium que diziam poder levitar. Diziam, não era ele que dizia. E aqui tem umas imagens que eu tive dificuldade de deduzir se são fotos ou se são gravuras. Duas parecem fotos, a da esquerda e da direita. Em outros lugares também aparece foto dele, que é assim mesmo. E ali no meio tem ele levitando fora do prédio. E o texto diz assim, ó, Daniel Douglas Home foi um dos mais notáveis médiuns de efeitos físicos da história. Contudo, outros feitos do escocês também podem ser lembrados. E aí ele começa a contar a história dele aqui. Ele era capaz, inclusive, de manipular fogo, de pegar brasas, de enfiar a cabeça numa lareira sem que nada lhe acontecesse. Aqui tem umas propagandas que eu não consigo tirar. Eu não vou conseguir mostrar porque essa propaganda se miscuiu aqui sem que eu quisesse. Esses canais têm isso. Mas então vamos voltar lá. Vou parar de fazer compartilhamento e conversar a respeito. Vocês já viram as fotos, né? Wilson, manda um link para nós. Consegue copiar e colar aí no chat o link? Wilson, posso mandar no final. Coloca o link. Ou depois coloca no grupo ali do estudo ali o link de acesso a essa matéria aí que a gente daí procura também. Uhum. Botei compartilhar, agora não consigo tirar aqui. Mas assim, ó, então ele existe, não é uma ficção, ele de fato fazia isto. Ele levitava e as pessoas, alguns achavam que era um truque, passavam por baixo da cadeira. Como diz ali no nosso texto do livro dos médiuns, ele chegou a escrever no teto, enquanto pessoas passavam por baixo, provando que... E daí nós estudamos aí sobre a campânula, que é só para você ter uma ideia, né? Que retirando o ar de dentro, a pressão do ar mantém ela presa no solo. Nós temos um instrumento que quase todo mundo usa, que é o suporte do celular, que a gente coloca no para-brisa do carro. Pressiona ali, sai o ar de dentro, e não entrando o ar de novo, ele não desgruda. E também ele fala numa outra situação, né? Que seria aumentar o peso, que seria algo parecido com isso. Só que é um paralelo, não é bem assim que acontece. Então, como é que Jesus andava sobre as águas? Ele tinha conhecimento dessa faculdade, não é que ele solidificou a água, ele sobrepujou a gravidade. E o próprio Pedro pediu para ir até ele e deu alguns passos e depois afundou. Ele agia por si próprio, teve que ter o auxílio de Jesus quando lhe faltou a fé. Nós não sabemos o que é fé. A fé é a certeza de como as coisas funcionam e utilizá-las adequadamente. Quase tudo que nós fazemos é instintivo. Nós não sabemos como funciona. Mas os instintos fazem com que nós ajamos de acordo com as necessidades. E aos poucos a gente vai aprendendo como é que isto funciona. Como é que o nosso pensamento pode se comunicar com outros. Como é que nós podemos fazer certas coisas que até hoje são tidas por paranormais. Mas vamos parar por aqui por falta de tempo, já extrapolamos. Eu quero falar assim rapidinho, porque eu sei que já está por terminar, né? Quero dar os parabéns ao Gustavo e à Aline
por estarem grávidos, por dar a oportunidade para mais um espírito reencarnar. E quero dizer também, não sei se vocês notaram que o Marino hoje está feliz, porque ele está de aniversário, estamos aqui em Santa Catarina. Vamos comemorar o aniversário dele junto com o filho. Parabéns, marido, parabéns. Parabéns, seu Marino. Trabalhando no aniversário, né? Parabéns. Parabéns, tio. Obrigado. Hoje tive que surfar mais cedo aqui, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Mas então tá. Outra coisa sobre o peso do corpo aqui também, bem rapidinho. Nós já conseguimos, quem não faz, digamos, na piscina e coisa de boiar, conforme a rigidez do corpo, se tu relaxa, não consegue que o corpo boie na água, conforme, se não relaxar bem, o corpo afunda. Então, por uma simples vontade, uma simples técnica bem simples, que o nosso corpo na água ele afunda. Pode não afundar. É um simples relaxamento adequado, ele boia. Então, por que não pode acontecer uma coisa, os espíritos fazerem também, através do conhecimento, coisas semelhantes? Então tá, vamos fazer a prece de encerramento. Então, vamos pedir a Vanessa a prece de encerramento que nós acompanhamos mensalmente. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, dos nossos colegas, dos nossos mentores, de todos aqueles que estão compartilhando conosco esse momento de alegria, esse momento de estudo, esse momento de aprofundamento, para que a gente possa cada vez mais entender o Espiritismo e seguir com seus ensinamentos em busca da caridade, em busca do amor, em busca de uma vida melhor para a gente, para os nossos familiares, para que a gente possa cada vez mais estudando, se aprofundando e entendendo e aplicando todo aquele conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos estudos do Espiritismo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã de domingo, compartilhando conhecimento e aprendendo com todos aqueles que estão aqui unidos em busca de um bem maior. Que Deus possa estar conosco nessa semana, nos iluminando e nos encaminhando para fazer o bem e seguir em torno da nossa missão aqui na Terra. Deus, muito obrigada por todas essas oportunidades e que você siga conosco, iluminando nossos lares, protegendo aqueles que estão passando por algum momento de necessidade e que a gente possa estar sempre aqui unidos em busca do bem. Muito obrigada, Senhor. Encerro agora, então, aqui nossos estudos, que assim seja. Bom fim de semana para todos. Parabéns, tio. Obrigado pelas felicitações, pelos pensamentos positivos. Agradeço a todos. Felicidade, Marino, Silene, aproveite o momento. Obrigado, Jaque. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Um abraço a todos.